Bem, então, muito boa tarde. Hoje, dia 13 de setembro de 2021, para nós nos situarmos. Hoje, então, vamos fazer aqui uma conversa sobre o capítulo 1 do livro de autoria minha e de Dyson Dias, Psicopatas Criminosos, que está na segunda edição, agora pela editora De Plástico. Como o nosso Dr. Dyson aqui tem compromisso na sequência, então, primeiro quero dar boas-vindas aí aos presentes, né? Então, vou conceder a palavra primeiro para o Dyson, fazer suas considerações a respeito daquilo que ele entender pertinente, e depois, na sequência, nós vamos trabalhando aí as questões atinentes ao primeiro capítulo do livro. Tá? Então, muito obrigado. Obrigado às presentes e aos presentes. Dyson, fique à vontade, porque eu sei que depois há compromisso te aguardando, tá? Bom, boa tarde a todos os colegas. Parabenizo aqueles que entraram no último processo seletivo. Certamente o fizeram por extrema competência e qualificação das suas proposições. Acho que o programa ganha muito com isso, e a linha de pesquisa, para aqueles que entraram sob orientação do professor Ângelo, sem dúvida ganha muito. Tá? E como nosso trabalho tem um cunho eminentemente empírico, os operadores também preocupados em resolver questões práticas do direito também acabam ganhando bastante com isso. Nós acordamos, então, que eu falaria por um tempo máximo aqui de 10 minutos, sem subtrair a matéria que se espera que os colegas tenham tido a oportunidade de ter dado uma lida, de ter estudado, ter refletido, enfim. Então, eu vou falar de um aspecto bastante geral, mas, ao mesmo tempo, bem particular, no aspecto da linha, que é, no que tange a linha, que é a matéria técnica recepcionada no direito no que diz respeito ao comportamento humano, tá? Especialmente aqui para nós o direito penal. Então, o que acontece? Todos nós aqui, nesse ponto da formação, temos a percepção clara de que o direito, para operar algumas matérias técnicas, pressupõe nos seus dispositivos a remissão à opinião de especialistas, tá? Então, quase que há uma espécie de consciência coletiva, no sentido de que sempre que o operador do direito, seja para acusar, seja para defender, seja para julgar, seja para dar um parecer, precisar, ele vai ter um cabedal de matéria técnica atinente àquela matéria sobre a qual ele deve operar, pronto a partir daquela referida especialidade. Isso no comportamento tem se revelado uma irrealidade. Tá? Não é real isso. E muitos colegas acabam tendo dificuldade de lidar com esse fato, até por uma falta de treinamento científico adequado e uma falta de percepção técnica sobre dados empíricos, tá? Confundindo muitas vezes crenças, adaptando coisas que não são adaptáveis por uma escassez, por uma falta de produção técnica realmente aplicável àquela matéria. Então, algumas temáticas, isso fica mais evidente, por quê? Porque, fazendo essa remissão, o operador do direito tem a expectativa de que todas as suas questões serão respondidas pelo respectivo especialista. E não é isso que se verifica. Não é isso que se verifica porque o especialista ele tem uma preocupação e uma competência atinentes à área técnica dele. Está, eu digo isso sem nenhum risco de estar sendo incorreto, está aquém das demandas apreciáveis pelo judiciário, porque, especialmente com a reforma que nós tivemos na Constituição, o artigo 5º, todos vocês sabem disso, por uma influência histórica do Pontes de Miranda e assim vai, nós não temos uma matéria que não pode ser apreciável pelo Poder Judiciário no Brasil. Então, nós não temos um juízo, como tem na Common Law, quanto à judicialidade das questões. Nós não temos isso. Então, se todas as matérias podem ser apreciáveis pelo Poder Judiciário, obviamente, o Poder Judiciário vai apreciar matérias que extrapolam segmentos de especialidades, de segmentos profissionais dentro da sociedade. E quando a gente parte para a discussão sobre comportamento, isso fica mais evidente ainda. Tanto fica evidente, e a cobrança é tão massiva em nível internacional, inclusive, que as últimas edições dos manuais dedicados a classificar comportamento têm expresso claramente assim.
olha, nós não temos compromisso com o Poder Judiciário. Então, a nossa classificação aqui, por exemplo, o DSM-5, a nossa classificação é uma classificação para saúde mental. Então, nós temos uma preocupação, estamos voltados para diagnóstico e terapia do ponto de vista clínico e não do ponto de vista jurídico. Então, essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar para vocês que estão iniciando ou que já estão versando sobre o tratamento do cruzamento, né, das disciplinas, das diversas disciplinas que podem contribuir para que a gente compreenda a ação ou omissão no caso concreto, ou mesmo as chances de aquela pessoa em concreto fazer ou deixar de fazer alguma coisa, para que vocês tenham essa percepção, assim. A contribuição da especialidade não voltada, não produzida especificamente para o direito, ela tende a ser insuficiente. Pode não ser, mas ela tende a ser insuficiente. Então, nesse espaço que a gente tem tanta divulgação de métodos diagnósticos, tanta divulgação de pesquisa interdisciplinar, de pesquisa que a gente chama de translacional, ou seja, uma pesquisa feita em bancada, feita com ciência básica, revelando mecanismos de memória, mecanismos de evocação de memória, mecanismos de reação, mecanismos de viabilidade do sistema neurológico, de toxicidade, de transmissão de impulsos, e que podem diretamente ser correlacionáveis com a prática clínica ou com as atitudes de uma pessoa vivendo a sua vida ordinariamente, sendo tão amplo esse cabedal de informações, se abre um rol muito grande de atuação para o operador do direito, em qualquer uma das áreas. Porque se ele realmente quiser produzir um material nesse sentido, ele vai ter como fazê-lo. Então, essa é a principal, com o perdão assim da liberdade, do coloquialismo, é a principal sacada da linha de pesquisa do professor Ângelo. Ele se antecipou muito nesse sentido. Porque quando a gente, com propriedade, né, com as parcerias interdisciplinares, com respeito ao que foi produzido, com respeito à linguagem, aos termos técnicos de cada área, sem transformar o sentido quando incorpora aquele resultado, aquele avanço de pesquisa, mas cotejando isso com o que foi desenvolvido no direito, tá? E com o que se desenvolve no direito, aplicando precisamente a problemática que acaba sendo elevada aos autos e que acaba virando matéria de julgamento, ele consegue despontar. E consegue despontar a ponto de ter os seus artigos recepcionados nas principais revistas, de ter uma série de convites de palestras, de ter uma série de convites para aparecer, não por uma coisa política. Todos vocês sabem que o professor Ângelo não é exatamente um operador do direito político, tá? Muito pelo contrário, está sempre evitando, de forma sadia, ao meu juízo, pelo menos, as questões em que há muita divergência, há muita discussão e pouca produtividade técnica, que é porque ele mais se dedica e dedicou a sua carreira até agora. Então, esse é o aspecto geral que eu gostaria de deixar do ponto de vista da minha percepção sobre a linha e da percepção sobre o trabalho que nós estamos construindo, cada um no seu recorte, seja em dissertação, seja em tese, e é o condão que nós temos dado quando dos chamamentos para orientação, coorientação, avaliação em banca de mestrado, doutorado, em outras instituições igualmente importantes no cenário nacional. Tá? Bom, pensando nisso é que se inicia o primeiro capítulo do livro. Tá? E apresentando, claro, matéria que depois de um tempo, para a maioria de vocês, é o que nós esperamos, vai ser compreendida como algo bastante superficial. E eu sempre vou destacar isso, como às vezes destaco quando nós conversamos tecnicamente em algum grupo, eu, professor Ângelo e alguns outros pesquisadores em âmbito nacional, digo, olha, essa matéria ela já está mais facilmente apreensível, porque esse grupo já vem discutindo isso há muito tempo. Nós já discutimos esses conceitos, a normalização dos conceitos, a intertextualidade, a colocação de forma que gere o mínimo possível de confusão, né? Ou seja, conceitos diferentes percebidos como se fosse um único conceito, ou uma mesma coisa, a confusão estrito sensu. Então, a gente tem conseguido avançar desta forma. Então, quando vocês forem ler a parte introdutória, ou quando forem reler a parte introdutória do livro, tenham essa perspectiva em mente. Alguns conceitos são apresentados e são explicados
para que se perceba para além daquilo que eventualmente pode ser lido num livro de medicina, num livro de psicologia ou de psiquiatria, por exemplo. A busca da contextualização e da explicação mais que anedótica sempre foi uma preocupação no momento da construção inicial dos textos. E algumas das novidades que o professor mencionou, elas estão facilmente verificáveis se vocês compararem a primeira e a segunda edição do livro, por exemplo, no que diz respeito à previsibilidade do que era uma consequência racional inevitável. Na primeira edição, nós mencionamos, com profundo conhecimento sobre a literatura, que algumas coisas, na próxima classificação da CID, por exemplo, teriam que vir num determinado sentido. E aí a classificação veio nesse sentido. Tá? Então, quando a gente está acompanhando o que é produzido, o que está acontecendo e acompanhando de uma maneira criteriosa, crítica e séria, a gente consegue antecipar essas coisas e é o que se espera que cada um consiga fazer no ambiente pós-graduação referência, como é o ambiente pós-graduação em Direito da URGS. Tá? Esse é o painel geral que eu acho mais relevante. Eu vou silenciar agora, vou passar a palavra aos colegas, findei os 10 minutos como tinha combinado. Vou ouvir depois atentamente as colocações de todos e me coloco à disposição para interagir, para esclarecer o que for necessário. Tá? Eu acho que o professor já mencionou, mas caso ele não tenha feito, nós tivemos 2 publicações em meados agora desse ano, uma saiu na última revista do IBCCRIM, que mostram como essa intertextualidade deve ser feita e mostram um equívoco de tradução / entendimento que era feito num dos artigos mais citados em neurociência aplicada do direito no Brasil, que era um artigo do Benjamin Libet, fizemos uma tradução, está publicada na revista Veritas, uma revista de filosofia do direito, na PUC, uma revista tradicional, uma das primeiras revistas científicas da PUC, e eu recomendo fortemente que vocês leiam para perceber a diferença entre como ali estão explicados tecnicamente os conceitos e como eles eventualmente eram abordados quando da internacionalização desses conceitos no nosso direito penal. Tá? Permaneço à disposição dos colegas e, por hora, passo a palavra. Muito obrigado, Daiso. Além de a gente ter, na verdade, são 2 artigos, né, que são reciprocamente complementares. Esse artigo da Veritas e aquele outro artigo da revista do IBCCRIM, agora de agosto, que foram 2 artigos pensados conjuntamente, né, um para complementar o outro, que eu repassei aí, se eu não me engano, acho que eu repassei para vocês, tá? Bem, gente, eu sei que o PGD eu repassei, mas acho que aqui também, aqui no grupo também. Gente, eu queria agora, então, ouvi-los um pouquinho da compreensão de vocês com relação ao que leram, algum comentário que queiram fazer, né? Fico aí... Eu peço licença para deixar a reunião, tá? Tá. Obrigado, Dais. Um abraço. Um abraço. Obrigado pela participação aí. Marta, algum comentário com relação ao capítulo aí? Alguma dúvida também, né? Comentário ou dúvida? Fica à vontade. Prazer para todo mundo. Eu achei muito interessante, assim, porque para mim, eu sou psicóloga, não sou do direito, tem muita coisa que contribui muito, né? Porque na graduação, a forma que isso é abordado é tudo junto, né? Sociopata, psicopata, antissocial, na verdade é só o antissocial, né? Até no DSM só se coloca dessa forma. Então a abordagem que o livro traz é muito boa, para mim é nova, mas achei muito boa, assim, a compreensão, acho que também ali aponta, né, como é difícil achar um termo comum, aliás, uma definição comum para o psicopata, então fica difícil ter um entendimento, por exemplo, da área médica, do judiciário e da psicologia também, então fica tudo muito espalhado, né, acho que para cada pessoa que a gente perguntar a diferença de psicopata, sociopata, cada pessoa vai ter uma resposta, né, então tentar achar uma definição, assim, eu acho que ajudaria muito e o livro ajuda muito nesse sentido, né? Perfeito. Obrigado. Mais alguém? Pedro, quer fazer algum comentário aí, Pedro? Sim, eu estava levantando a mão, professor. Obrigado. Tá. Não, obrigado. O livro ali, esse capítulo introdutório, né? É interessante que ele lança as bases ali, ele dá
ele distingue aqueles conceitos médicos ali que realmente, para nós que somos do direito, tem coisas que para o pessoal da área da saúde pode ser mais claro, mais evidente, né? Mas aquela diferença ali entre sinal, sintoma, sintomatologia, hipótese diagnóstica, etc., não é simples. E a gente vê, o colega até mandou no fim de semana um exemplo de como é importante, sabe? Tem diversos casos, a gente vê que é importante o tratamento de categorias que não se confundem e que às vezes são maltratadas e de conceitos do próprio direito penal que precisam ser analisados à luz das áreas da saúde e não são adequadamente, né? A gente viu, por exemplo, no caso dos conceitos jurídicos, a questão da confusão entre uma doença mental e a inimputabilidade que pode decorrer de uma doença mental se a pessoa, em razão da doença mental, não tiver condições de compreender o caráter ilícito do fato ou de se determinar. E por outro lado, a própria confusão ali, que a gente vê que se numa faculdade específica da saúde, a gente tem muitas vezes confusões e se a gente tem ainda nos próprios, no DSM e em edições anteriores da CID, etc., se a gente tem confusões entre os conceitos, né, um grande exemplo é justamente esse emaranhado, né, de conceitos e de traços de personalidade para que se possa definir, né, que a ciência hoje vem tentando, digamos assim, desfazer essa trança que existe de traços da psicopatia, do transtorno de personalidade antissocial e, de certa forma, da sociopatia, né, que modernamente já se tem um conceito bem mais definido, mas principalmente o transtorno de personalidade antissocial e a psicopatia às vezes se vê um pouco mais de dificuldade, mas a gente vê essas bases. E uma coisa interessante da obra, professor, que eu estou pesquisando para fazer o seminário da disciplina da pós-graduação da psicopatia, e um traço interessante da obra, que eu vi que as obras, os clássicos, né, sobre o assunto, sobre psicopatia, eles têm uma metodologia, digamos assim, comum, que é de apresentar casos, né, e que a sua obra faz. E aqui a gente tem, por exemplo, tem o Snakes in Suits, que é uma obra mais moderna do Robert Hare com o Babiak, que eles fazem, que justamente eles começam contando a história de uma pessoa com psicopatia. A gente tem o próprio o livro do James Fallon, né, o próprio Psychopath Inside, que é a história dele, né? Então ele conta a história do psicopata, o livro inteiro, basicamente. Tem o próprio livro mais clássico do Robert Hare, né, o Sem Consciência, Without Conscience, ele, mesma coisa, ele parte de casos, né? O Mask of Insanity, do Cleckley, a mesma coisa, e ele faz também essa discussão sobre casos da cinematografia, né, que eu comentei outro dia com o professor, que ele diz que a Scarlett O'Hara era de traços de psicopatia, ele identifica traços de psicopatia na Scarlett O'Hara, e muitas pessoas que gostam muito, né, de cinema clássico talvez fiquem chocadas. Enfim, a gente nota que é um traço comum e a obra, como ela mesmo menciona que vai fazer, ela traz esses casos, tanto da cinematografia, tanto da ficção, quanto da vida real, e traz casos brasileiros, inclusive, né? O do Pedrinho Matador, que o professor mencionou outro dia na palestra que deu pela Escola Superior do Ministério Público da União, fazendo justamente uma certa discussão desses casos, né? E tentando trazer uma ilustração. Isso é interessante de ver como como a literatura aborda, que isso de certa forma, é não só interessante, até para despertar o interesse das pessoas, né? Porque, como também a obra menciona, a psicopatia, ela tem uma atração, assim, ela exerce, né, um certo fascínio nas pessoas, ela é retratada na literatura de diversas formas, e é, de certa forma, uma maneira de começar uma ilustração para depois partir para
uma parte, entre aspas, mais pesada da abordagem, que são os aspectos técnicos. E também não deixa, de certa forma, de ser uma reprodução de como funcionam enfim, as próprias ciências, né, que a gente procura categorizar, quando se faz ciência, a gente procura apreender o que tem no mundo e categorizar, para depois tentar validar, e a partir daí tentar começar a aplicar, né, seja na ciência jurídica aqui, ou até nas ciências da saúde, para tentar desenvolver, melhorar a vida das pessoas, melhorar a administração da justiça, dependendo da finalidade específica de cada ciência, mas principalmente quando a gente fala de condições, ou de transtornos, ou de distúrbios, ou de doenças mentais, sobretudo, que ainda tem um campo tão grande para ser explorado, melhor categorizado, né, o estudo de casos, ele é muito importante, né? Não se tem outro mecanismo para se conseguir melhor seguir desfazendo esse nó e tentando depurar os conceitos e as categorias. Por exemplo, no caso da psicopatia, né, que já teve tantos conceitos a ela ligados, já teve todo esse desenvolvimento que foi mencionado, e que cada vez mais vem se direcionando, né, para esse conceito do afeto indiferente, né, que vem se concentrando mais nesse traço, né, nesse trait do afeto indiferente. Mas é um assunto muito interessante, né, para mim. Apresentar o seminário vai ser um desafio bastante grande, né, com o professor tendo a profundidade de estudo disso, principalmente se eu souber que o Dyson vai ver ao vivo ou a posteriori, vai ser complicado, mas vamos enfrentar o desafio e estamos aí. Fico muito feliz de ver o interesse do pessoal aí, todo mundo conectado hoje. Obrigado, professor. Inicialmente é isso. Perfeito. Mais alguém? Alguma consideração aí? Eduardo? Thomas? Consegue me ouvir? Sim. Ouvindo? É o Thiago, tudo bom? O Thiago? Oi, Thiago. Sou eu. Queria primeiro comentar sobre a importância desse livro, né? Porque aquele caso que eu coloquei ali no grupo do Gamer, em resumo, eles jogavam Call of Duty pela internet e a guria ganhou dele e ele achou isso inaceitável. Matou a guria. Tem mais detalhes, mas em resumo é isso. Matou com requintes de crueldade. A defesa solicitou um laudo e aí veio aquele laudo dizendo que não há doença mental. E agora a defesa solicitou um novo exame porque acredita que ele tem esquizofrenia e distúrbios de psicopatia. E aí a importância do livro do senhor e do Dyson vem como uma referência doutrinária, porque se a gente não tiver um material como o de vocês, a gente pode não conseguir rebater uma tese como essa. Porque vamos supor que seja feito um laudo, ele contrate um perito particular e esse perito diga: não, ele tem esquizofrenia e distúrbios de psicopatia. Para rebater essa argumentação, vai ter que fundamentar. A gente não vai poder simplesmente dizer que é um absurdo. A gente vai ter que dizer o porquê que é um absurdo. E esse material vai estar em obras como a sua e do Dr. Dyson. Então, essa é a importância do livro. E o que eu achei interessante também na obra foi as implicações que esse estudo está tendo. Eu coloquei ele no grupo também, que no site do Senado já tem ideia legislativa, já tem debate na Comissão dos Direitos Humanos, mas aí eu queria saber do senhor, assim, qual é a delimitação do tema? O senhor acha que poderia haver uma alteração no artigo 26 do Código Penal? O senhor vai naquela linha de que talvez seja melhor construir uma cadeia diferenciada? O que vocês pensam, assim, até onde se estende as implicações desse estudo? Perfeito, Thiago. Agradeço as considerações. Vou me reservar a responder ao final, tá? Agora eu quero primeiro ouvi-los um pouquinho. Ao final eu faço as considerações a respeito do teu questionamento aí, tá? Você acha que o Eduardo queria falar? Sim. Quero falar por último, tá? Para deixar vocês mais livres aí para falarem o que quiserem. Eu já vi que o Thomas... Quer falar, Thomas? Pode falar. Não, vai. Eu vou, Eduardo. Vai.
Tá, então tá. Não, assim, ó, essa primeira parte do livro, já que é o foco, assim, né, ela é uma parte essencial, né, embora, que nem o Pedro falou, assim, para nós, os termos ali que são tratados e os conceitos talvez possam parecer um pouco estranhos inicialmente, né, eles são completamente necessários para a conclusão que o livro vai chegar lá no final. Porque quando a gente vai fazer uma intersecção, que é o objetivo aqui do grupo de pesquisa, é fazer um diálogo com outras disciplinas, né, com as ciências da mente no geral, né, com as neurociências, para nós juristas que a gente faz faculdade de Direito, muita coisa vai parecer inicialmente estranha, então vai ter uma dificuldade inicial natural, assim, de tratar de determinado assunto. Por isso, assim, me parece que o primeiro capítulo que o professor e o Tyson escreveram tem esse objetivo, justamente de esclarecer determinados conceitos, determinadas premissas que são fundamentais para que realmente se possa tomar uma posição, daí sim, jurídica, com credibilidade, para que se fuja, assim, um pouco, assim, daquela questão mais de... que nem o professor falou esses dias, assim, de livros de autoajuda, assim, ou de uma coisa que está um pouco... que seria um pouco equivocada, assim, do ponto de vista científico, sabe? Então, eu estou destacando aqui, na verdade, essa importância, assim, de... Às vezes a gente passa um pouco batido, assim, nessas... e quer ir direto para as questões mais fundamentais, assim, jurídicas, mas tem questões, assim, nesse caso, né, de médicas, né, de ciências da mente, assim, que são, na verdade, fundamentais, assim, para que a categoria jurídica seja bem delimitada. Esse que é a questão do direito, né, me parece, do direito penal, né? Existem categorias jurídicas, assim, que elas nascem da psiquiatria, por exemplo, e quando o determinado doutrinador vai se manifestar a respeito dessa categoria, acaba que não tem, assim, um aprofundamento necessário para que se possa tomar uma posição, né? Como basta botar ali em qualquer biblioteca para pesquisar artigo científico sobre psicopatia, salvo o melhor juiz, assim, eu tenho na minha mente, assim, que a maioria dos artigos vai ter uma posição diferente dessas do professor Ângelo do Dyson. Vai estar baseado em outros elementos, assim, que não são rigorosamente adequados, né? Então, por isso, sim, também essa importância de a gente trabalhar mais detalhadamente esse livro, assim, para que também a gente possa poder ter um senso crítico quando a gente for ler alguma coisa, né, a respeito desses assuntos, assim. E também me parece, assim, que a estrutura da obra, por último, né, já vou finalizando, assim, a estrutura da obra, ela está muito bem montada, assim, em termos de literatura jurídico-científica, sabe? Essa questão, assim, de primeiro tratar dessas questões, dessas premissas iniciais, assim, é uma coisa muito oportuna, assim, sabe? Para que quem esteja lendo possa realmente entender, assim, onde é que os autores querem chegar, né? Mas, então, eu agradeço, assim, a oportunidade, né? Parabenizo a todos aí, ao professor, principalmente, né? Por esse encontro ali, e eu acho que o Thomas vai falar, né? Bem, então, posso, professor? Obrigado. Thomas, por favor. Eu já começo, então, parabenizando o professor e o Dyson, que não está aqui, mas já agora na segunda edição da obra, né? E eu sei que a primeira e agora a segunda também foram e está sendo um sucesso, né, professor? E extremamente merecido, porque é uma obra incomparável, não existe nada semelhante no Brasil, e eu acho que eu poderia, pelo menos, eu acho que também não existe nada no exterior internacional, pelo menos não dessa maneira, né, que consiga abranger tanto a questão jurídica quanto a questão clínica, né, quanto a questão da neurociência. Então, eu acho que esse primeiro capítulo, então, ele lança as bases para essa análise, né? E eu acho muito interessante porque a sequência dos capítulos, né? Que logo depois tem a parte historiográfica, aí depois a perspectiva midiática, né? E depois a clínica e por fim, a jurídica, né? Eu acho que dessa maneira é possível enquadrar esse assunto de todas as maneiras possíveis, né? Aquela que o público geralmente enxerga, que muitas vezes é errada,
a clínica médica, neurocientífica, que justamente esse primeiro capítulo lança as bases para isso, e por fim, como adaptar essa clínica para a jurídica, né? Mas sem esse primeiro capítulo, que lança as bases técnicas, clínicas, realmente essa compatibilização não seria possível, né? E pegando um pouco o gancho do que o Pedro disse, outros autores, né, que trabalham, como o Hare, né, eles sempre trabalham com base, né, em análise de casos, né, mas eles não chegam a averiguar a questão neurocientífica do ponto de vista, ao meu ver, né, do ponto de vista mais profundo, do ponto de vista mais que se relaciona com o direito, né, do ponto de vista mais filosófico, não é bem filosófico, mas do ponto de vista, assim, eles analisam o caso, eles averiguam o caso de um ponto de vista clínico somente, como um paciente, né, mas eles não buscam entender como aquilo deve ser tratado do ponto de vista social, né. Eles averiguam o caso como se fosse somente um paciente, né. E aí, o grande diferencial do livro do professor Ângelo, do Dyson, é que ele nos dá uma resposta de como a sociedade, como o direito deve tratar desses casos, né? E tudo começa com esse primeiro capítulo, né, tratando desses conceitos, mais para nós do direito um pouco estranhos, né, mas absolutamente essenciais, né? Bem, então seriam essas as minhas considerações. Perfeito. Obrigado, Thomas. Assim, claro, eu acho importante, né? Aqui no grupo de pesquisa, todo mundo tem que saber exatamente o que é psicopatia. Porque, por exemplo, na área da psiquiatria, há muita confusão, né? Porque muito do que foi escrito antes de recursos tecnológicos que nós temos hoje, antes da ideia de genoma, antes da ideia de exames de imagem, né, desses recursos. Então, era muita sugestão e pouca verificação empírica objetiva. Aí se entendia que era assim, porque não se tinha recurso, e hoje em dia nós temos condições de nos apropriarmos de uma maneira mais objetiva e empiricamente falando, né, e rigorosamente falando, tá? Uma coisa que nós temos que ter em conta é o seguinte, tá? Depois eu até queria ouvir um pouquinho a Lúcia sobre um caso que a Lúcia reportou uma certa vez. Eu acho que seria interessante também reportar aqui para nós hoje, tá, Lúcia? Se puder, tá? Que o direito é uma ciência da razão prática, tá? Só que o direito, ele regula o quê? Ele regula as coisas que acontecem no mundo. Ele está lá imiscuído na economia, pegamos os crimes econômicos, crimes contra o sistema financeiro, a questão ambiental, ele está lá no direito penal ambiental, ele também está na questão que envolve a questão do comportamento, tá, gente? O comportamento, por isso que eu coloquei até a minha linha de pesquisa é comportamento humano e direito penal. E por que comportamento? Porque o comportamento com a ciência cognitiva, ele é muito mais amplo do que medicina. As pessoas logo pensam, fazem esse link com medicina. Se nós até pegarmos, por exemplo, vários laureados aí, no que diz respeito a Prêmio Nobel de Medicina, tem muita gente que é laureado em medicina e não é médico. Tem laureado que é da psicologia, tem gente lá que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e é psicólogo. Tem laureado que é da biologia. Então, a neurociência, ela é muito mais ampla do que a medicina, né? Não é algo adstrito à psicologia. A psicologia não, a medicina, desculpe, melhor falando. E nós temos que ter isso em conta. E quando nós trazemos ali, por exemplo, a abordagem do que é um diagnóstico, do que é um sintoma, do que é um sinal, a sintomatologia, por exemplo, nós temos que ter em conta que, do ponto de vista estritamente médico, a psicopatia, ela não se caracteriza, ela não configura um diagnóstico médico. Tá? Por quê? Exatamente, aí nós temos que ter em consideração alguns mitos que recaíam sobre a questão da psicopatia. Tá? Se entendia, anos atrás, né, tempos atrás, tempos antigos, que o psicopata era um doente mental, que o psicopata ele era uma pessoa anormal, que o psicopata era um criminoso nato, uma pessoa que era eminentemente voltada
ao crime, substancialmente voltado ao crime. Já se sugeriu também que o psicopata ele seria acometido de um transtorno de personalidade. Incompreensões, tá, gente? Incompreensões decorrentes da ausência de recursos outrora que a gente não dispunha, tá? Então, não era culpa das pessoas que trabalhavam com essa temática, como, por exemplo, nós pegamos o livro do Kurt Schneider, intitulado Personalidades Psicopáticas, ele relaciona ali, por exemplo, uma tipologia de 10 tipos de personalidade psicopática, que a gente sabe que hoje não tem consistência científica nenhuma, mas na época dele, quando ele escrevia na década de 30, 40, era uma sugestão que ele chegava, era uma hipótese que ele fundamentava com base, digamos assim, nos recursos que tinha à época, né, que era observar e tal, mas não havia uma ressonância magnética funcional, por exemplo, como hoje nós temos, tá? Então, só voltando um pouquinho, até porque amanhã depois, não só amanhã depois, mas até tem, eventualmente, pessoas aqui que estão no Direito Penal 1, e pessoas também que não são do direito, né? Quando nós tratamos a questão da capacidade penal, no artigo 26 do Código Penal, existem outros artigos, tá, gente? Então, o artigo 27 trata da menoridade, que é uma outra questão, não nos toca aqui. O artigo 28 trata da embriaguez, mas o que fica distrito ao nosso tema hoje é o artigo 26, tá? Que é a capacidade em virtude de uma anormalidade, como é o caso, por exemplo, do Código Português, que fala em anormalidade de uma maneira mais genérica, né? No nosso código, ele discrimina. Então, ele menciona a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto e retardado, tá? Então, de acordo com o sistema do critério biopsicológico, o que tem que haver para que um agente que pratica um fato previsto como crime seja considerado inimputável, ou mesmo semi-imputável, conforme o caso, se for uma redução e não abolição da capacidade, tá? Tem que haver um prejuízo cognitivo e ou um prejuízo volitivo. A pessoa ela tem que ter um prejuízo, uma abolição, no caso, a 26 caput, né, na sua capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato, ou, né, se não for na compreensão, no que diz respeito, então, à sua autodeterminação. E isso isso diz respeito à ideia de loucura desde milênios já, desde a época de Hipócrates. O conceito de loucura está muito ligado à ideia de liberdade de comportamento. A pessoa é livre por não ter um comprometimento na sua cognição, na sua capacidade de compreensão, ou um comprometimento na sua capacidade no que diz respeito à sua vontade, à sua volição, né? Ou seja, por exemplo, um exemplo assim, mais ou menos ilustrativo, a pessoa que tem um vício, por exemplo, no crack, ela perde a sua capacidade de se autodeterminar, tá? Porque basicamente, o vício comanda as suas ações, tá? Então, só um exemplo. E na hora de nós examinarmos a questão da capacidade nos moldes do que preconiza o artigo 26, e que não é uma coisa brasileira, né? Se nós examinarmos o Código alemão, o Código espanhol, o Código português, esse modelo está subjacente, tá? Da liberdade de comportamento enquanto detentor ou agente de compreensão, né, ou de volição. Tanto é que no Código italiano, o conceito de imputabilidade é exatamente o seguinte, né? É imputável que há a capacidade de entender e de voler. Os italianos dizem assim, né? É imputável quem tem a capacidade de entender e de querer. E essa ciência está correta, tá, gente? E na mesma ideia do que a nossa, com outra redação, o nosso código. E aí surgiam os questionamentos, tá? Por exemplo, bom, mas o psicopata é uma pessoa doente, ele é uma pessoa anormal, ele é uma pessoa criminosa, ele tem um transtorno de personalidade, já se entendeu assim, tá? Nesse livro que eu mencionei do Kurt Schneider, intitulado Personalidades Psicopáticas, o Kurt Schneider ele já afasta a ideia de doença mental, por exemplo, como uma esquizofrenia ou como alguma doença que apresente aquela sintomatologia que a gente chama de positiva, né? Que são as psicoses, que são, por exemplo, as alucinações e os delírios, tá? Bem, digamos assim, um exemplo mais significativo
de inimputabilidade em virtude dessa questão, por exemplo, a esquizofrenia, que o Eduardo vai falar para nós lá no PPGD, né? Lá no doutorado e mestrado, né? Semana que vem, né, Eduardo? Então, os sintomas positivos, que a gente chama, né? Por que positivos? Não porque seja uma coisa boa, né? Não é sentido. Positivo no sentido de ser alguma coisa que não se observava e agora passou a se observar, a pessoa começa a ver, ouvir vozes que só ela escuta, né? Todo mundo está ali, ela escuta e os outros não escutam, né? Então, são sintomas positivos por isso, são as psicoses, tá? Bom, com relação a isso, para a gente considerar com relação se há uma doença ou não, né? Hoje é uma introdução, tá, gente? Assim, capítulo primeiro a gente vai até mais ou menos umas 8 e 10, a gente pode ir começando até lá para a gente ir com calma, tá? Na abordagem, tá? Mas, assim, para resumir, então, o psicopata não tem qualquer prejuízo cognitivo ou volitivo. Então, ele não se enquadraria no critério do Código Penal para ser diagnosticado, entre aspas, como alguém inimputável. Sequer semi-imputável, quanto menos inimputável. Tá? E aí eu volto ao capítulo 1º do livro, que o capítulo 1º justamente fala ali na questão dos sinais e sintomas. Não existe um sintoma de psicopatia, do ponto de vista estritamente médico. Não existe um sinal. A pessoa vai olhar para alguém na rua, por exemplo, um esquizofrênico que esteja em surto. A gente pode olhar e ver o sinal, né? Se tiver em surto. O psicopata não se dá isso com o psicopata, porque não é uma questão de sintomatologia no sentido médico estrito. A questão é mais ampla, a questão é neurocientífica. Tem mais a ver, nesse particular, com a questão da biologia, propriamente dito, do que com a medicina. Por quê? Exatamente pelo fato de o psicopata não ser um doente mental. Ele não é um doente mental. Então, não é um diagnóstico médico no sentido estrito. Nós vamos, digamos assim, identificar o psicopata mediante outros recursos, né, até da tecnologia, dos exames de imagem, por exemplo, mas ele é uma constatação até biológica. Tá mais pro âmbito até da biologia. Isso está dito lá no capítulo 1º. Tá? Porque ele não é um doente mental. Ele é um anormal. Eu até anotei alguns exemplos, né, de coisas que a gente escuta, né, às vezes, né, de diversas fontes, né. Ele é um anormal. Na verdade, ele não é uma pessoa normal. Do ponto de vista, porque do ponto de vista, assim, digamos, da psicologia, da ciência cognitiva, da psicologia cognitiva, as funções mentais deles, elas permanecem iguais a qualquer pessoa que não seja doente mental. O que vai acontecer fundamentalmente com a questão da psicopatia? Fundamentalmente acontece com ele o seguinte: diante de uma situação que indicaria uma reação neurovegetativa que decorre da questão da empatia, né? Ou seja, a gente vê alguém em sofrimento extremo, por exemplo. Naturalmente, involuntariamente, nós temos uma reação neurovegetativa que indica o quê? Indica que a gente tem empatia com aquela pessoa que está sofrendo. Ver alguém ser morto, ver alguém sendo atropelado, alguém sendo torturado, por exemplo. Se nós, por exemplo, visualizarmos uma tortura de alguém, nós vamos ativar o nosso sistema límbico e nós vamos nos sentir mal com aquilo. Né? E o que acontece com o psicopata? O psicopata, ele não vai ter esse sistema límbico ativado, ou seja, ele não vai ter aquela reação neurovegetativa natural de uma pessoa que não seja psicopata. Em outras palavras, tá? O psicopata, ele tem o afeto indiferente. Ele não... a questão dele diz respeito à empatia. A ausência de empatia. Mas isso não faz do psicopata... Até por questões morfológicas no encéfalo do psicopata, tá? Mas esse fato, por si só, não o torna nem criminoso e nem incapaz do ponto de vista penal, tá? Não o torna criminoso porque há vários exemplos, né, fora do âmbito... Um erro metodológico de alguns autores que eles incorrem é o seguinte, tá? É fazer pesquisa de psicopatas no ambiente carcerário. Aí, evidentemente, que todos os que estiverem lá vão ser criminosos,
porque estão lá porque praticaram um crime, né? É um círculo vicioso, né? Mas há vários e vários estudos, como nós temos nos focado um pouquinho, digamos, o foco mais nessa questão da psicopatia, e não ficando adstrito ao ambiente carcerário, nós vamos perceber que há vários tipos de psicopatas que são psicopatas e não são criminosos. Como um exemplo que eu acho, que eu entendo mais ilustrativo, é o exemplo do James Fallow, esse psicopata que é um neurocientista e que escreveu uma autobiografia que eu repassei para vocês, né? E que ele conta a vida dele e tal, uma pessoa que não incorreu na vida criminosa, né? Até outras, digamos assim, inferências que se fazia antigamente, no tempo do Kurt Schneider, de outros autores, né, de características que estariam ali a radicar no que diz respeito ao psicopata, hoje foram refutadas pela ciência, tá? Uma outra coisa que é importante, gente, a neurociência, ela avança de maneira muito rápida. Então, a gente sempre tem que ler o artigo da semana passada, do mês passado, porque às vezes saem coisas que vão trazendo mais novidades do que diz respeito a descobertas. Se acreditava, por exemplo, tempos atrás, que o psicopata, por exemplo, ele era impulsivo. Kurt Schneider dizia isso. Não só ele, mas uma amplitude de autores dizia isso. E hoje a gente sabe que, antes, muito menos, quando eles não são impulsivos. Tanto é que eles têm, por exemplo, na relação intersubjetiva, uma posição de vantagem, justamente por essa ausência de impulsividade. Tem artigos científicos, por exemplo, que fizeram pesquisas assim muito rigorosas, dando conta de psicopatas que estavam em posições de liderança empresarial, né, em situações assim de liderança mesmo, e que estavam ali se dando muito bem justamente pelo fato de não serem impulsivos, de terem um autocontrole, porque não são vulnerabilizados pela questão emotiva. Conseguem se controlar porque eles digamos, atuam dentro daquela linha racional, diferentemente da pessoa que tem aquela reação vegetativa, de uma situação, né, que envolve medo, que envolve empatia, que envolve esse tipo de situação. Então, são conquistas recentes da ciência, mas são conquistas importantes que vão nos mostrar que ele não é doente mental, não é anormal. E um outro ponto que mencionava, por exemplo, o próprio Kurt Schneider, voltando a ele, um autor muito importante, tá? Porque o livro dele é muito citado e eu demorei para conseguir esse livro, consegui importá-lo numa edição usada no ano passado. E foi importante porque ali eu pude verificar, assim, uma fonte direta, né, a concepção dele. O que o Kurt Schneider dizia? O Kurt Schneider ele entendia o seguinte: qualquer pessoa que sai da média é uma pessoa normal, tá? Então, para ele, um violonista que toca muito bem é uma pessoa normal, tá? Porque não está na média. Mesmo que seja melhor do que os outros, seria uma normal, que é um critério, digamos, bem falho, né? Para dizer o mínimo, né? Critério arbitrário, ao meu ver. Agora, a questão do transtorno de personalidade é um outro ponto importante, tá? Porque se nós pegarmos o próprio DSM, tá, gente? O DSM que fala que não tem compromisso com a área jurídica, e não tem mesmo, né? A preocupação do DSM não é com propiciar soluções para a área jurídica. O compromisso deles é com a área médica, de diagnóstico para o tratamento médico. Ponto. É isso que eles se preocupam e eles confessam isso, né? Tanto o DSM-5, o último, quanto o penúltimo, por exemplo, eles declaram isso exatamente de forma expressa, dizendo que o compromisso deles é com a área médica para propiciar o tratamento médico ali adequado. Mas, se levados à risca para fins judiciários, pode levar a equívocos, tá? Então, esse é o nosso esforço aqui, de fazermos a confluência, ou seja, em recepcionar, né, a confluência entre a neurociência e o direito penal, para recepcionar essas conquistas que estão na neurociência, para a gente melhor aplicar o direito, né? Sempre naquela ideia do direito como uma ciência da razão prática. E o que é personalidade? Tá? A personalidade digamos assim, é o padrão sendo de uma maneira bem simples, padrão de resposta de uma pessoa diante de situações, né, diversas, né? Umas pessoas são mais extrovertidas, outras menos, tal, né? Mas é um padrão de resposta. Assim, se eu puder simplificar, né? Quem trabalhou muito com a questão interessante sobre personalidade, autor chamado Widger, né? Quiserem, né, se ater um pouco a essa questão da personalidade, esse é um autor bem importante. E já se acreditou, né,
que a psicopatia seria um transtorno de personalidade, mas não é assim que se dá, tá? Porque o que é o transtorno de personalidade? Dentre, por exemplo, lá, são 10, por exemplo, o DSM relaciona, existem mais na doutrina, tá? Mas no DSM tem 10 e mais ali uma não identificada. Então seriam 10 ou 11, tá? Conforme o caso. Então ali nós temos a personalidade antissocial, temos esquizotípica e outras variadas, tá? Mas a psicopatia não tem uma catalogação, não se enquadra em nenhuma daquelas ali, tá? E uma delas, que é o TPAS, né, o transtorno de personalidade antissocial, ele não se identifica com a psicopatia, tá? Porque o antissocial, ele tem empatia. Se fizer um exame, eu estou falando do ponto de vista, se ele for só antissocial, tá? A não ser porque ele pode eventualmente ser antissocial e psicopata, aí sim, aí teria um quadro mais completo, aí ele não teria empatia. Mas se ele tiver só o TPAS, ele vai ter empatia, tá? Até quero fazer aqui um breve, assim, um parênteses, tá, gente? O DSM, ele trabalha de uma maneira muito simplória nessa temática, tá? Muito simplória mesmo. Se a gente pegar artigos científicos que tratam dessa matéria mais específica, e o nosso próprio livro, Psicopatas, Criminosos, e um que é mais da área da sociopatia, que é o Sociopatas Criminosos, que a gente vai estudar na sequência, depois que a gente concluir esse livro, existem situações, tá, gente, que são interessantes, tá? Eu queria trazer um exemplo aqui interessante, porque, no primeiro momento, havia uma confusão entre psicopatia e sociopatia, tá? Havia uma confusão clara. Depois se percebeu que havia uma distinção, assim, em certos pontos, tá? Até que se chegou, né, a um avanço científico em que se delimitou de forma muito precisa o que é um psicopata e o que é uma sociopatia, que são categorias que não se confundem, tá? Eu queria dar só um exemplo, assim, de sociopatia para vocês entenderem, tá? Por exemplo, a gente relaciona num outro livro, não nesse livro, no outro livro, no azulzinho aqui, de Sociopatas Criminosos, uma situação de um homem-bomba, tá? Que ele era doutrinado a odiar um determinado povo, né, ali, então, que é antagonista, e em determinado ponto ele vai lá para explodir aquelas pessoas lá. Ele coloca uma bomba, ele se propõe a ele mesmo explodir para matar muitas pessoas ali, que é o povo inimigo, tá? E teve um caso que eu estou lembrando agora, que está no nosso livro, não no outro livro, que diz o seguinte, né? O sujeito ele foi lá para explodir aquelas vítimas lá, que eram as vítimas potenciais, né, da sua ação, e aí chegou lá no momento de explodir as pessoas, ele viu, né, ele visualizou uma mãe amamentando uma criança. E naquele momento, ele se demoveu da sua ideação lá, então, de explodir aquelas vítimas, né, e matar aquelas pessoas, né? Porque ele se enterneceu pela mãe, pela criança, ali naquele quadro ali da mãe, e ele teve ali ele ativou um outro circuito cerebral, em que ele ativou o circuito da empatia. E aí ele foi preso, né, tudo mais, e depois então se investigou lá, né, se descobriu que ele, justamente o que precipitou, né, essa ideia de ele desistir de explodir a bomba foi o fato de ele ter incorrido em empatia com essa mãe e com essa criança, tá? Então, nesse caso, dá para perceber que ele não era um psicopata. Se fosse um psicopata, ele jamais teria empatia. Porque o psicopata, ele não ativa o circuito, tá? E isso tem razões morfológicas, tá? Biológicas. Então, para ver como não é a mesma coisa, tá? A não ser que ele fosse psicopata e sociopata. Aí talvez ele não tivesse nenhuma preocupação não é preocupação, mas não tivesse nenhuma ativação do seu sistema límbico nos termos em que eu coloquei. Então, são categorias diferentes, tá? Eu estou falando, e assim, ó, até não é bem assim, a sociopatia, tá, gente? Ela não se identifica exatamente com o TPAS, tá? Porque o DSM trata tudo no mesmo saco. Inclusive, gente, eu entendo que o DSM-2 para frente, o DSM-1 era melhor que os outros DSM, que não era tão simplificador. Ele fazia algumas distinções, né? O DSM-2 houve uma simplificação e que depois se manteve, que eu não concordo tudo mais, eu achava a classificação do DSM-1 melhor que a atual, tá? Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção é que não são categorias que se identificam, tá?
Então, gente, hoje, para a gente só fazer uma primeira aproximação, tá? Então, não é doença, não é uma pessoa normal, não é um transtorno de personalidade. Ele não se enquadra nos critérios do artigo 26, porque não tem prejuízo nem cognitivo e nem prejuízo volitivo, e também não é uma questão atinente à medicina, estritamente. Neurociência é muito mais amplo que medicina. Neurociência é biologia, é medicina, é neurologia, é psiquiatria, é psicologia. São várias áreas do conhecimento que contribuem para o entendimento do sistema nervoso, por exemplo, como é que funciona a questão por exemplo, a questão da ciência cognitiva. A psicologia, por exemplo, se debruça com isso, não é medicina, né? Não só a neurociência se debruça mais com a questão até do mecanismo, né? Do mecanismo cerebral, né? E a psicologia cognitiva mais como se processa o mecanismo do comportamento humano e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? É que neurociência, ela não é algo que se restringe a uma área de conhecimento. Ela recebe contribuições de várias áreas, tá? Da informática, ciência da computação, tá? Da tecnologia. Por exemplo, essa questão dos exames que eu mencionei, de ressonância magnética, é uma questão muito importante, foi muito importante para a neurociência. A neurociência, então, é tudo isso. Neurociências não é medicina, como se pode imaginar. Neurociência, então, é biologia, psicologia, né? Também medicina, evidentemente, a neurologia, principalmente na questão de traumas, né? A pessoa vai lá e leva um tiro na cabeça, sei lá, tem uma queda, então, mais uma questão que toca a neurologia, mas tudo isso é neurociência, tudo isso tem que ser levado em conta. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com esse exemplo que eu dei, tá? De sociopatia decorrente de uma doutrinação, nesse exemplo que eu dei, que a pessoa se demoveu de consumar lá a sua ideação de matar aquelas pessoas, aqui não é algo restrito à medicina, mas algo que diz respeito à sociologia, né, a psicologia, há várias questões que se envolvem aqui para explicar esse fenômeno. Porque essa pessoa aí que desistiu de matar, de explodir essa bomba, ela não era doente. O seu comportamento decorria de uma doutrinação, mas que não chegou a ocasionar uma doença. Tanto é que quando ela ativou o seu outro circuito, que é o sistema límbico, ela pôde tranquilamente, né, ela se demoveu de praticar aquele comportamento. Até eu ia falando, Paulinho, no Pedrinho Matador, mas não vou falar. Vamos deixar para a gente comentar quando chegarmos no capítulo dele do livro, para a gente também não adiantar tantas coisas, tá? Eu gostaria agora, antes da gente encerrar, tá, só de responder a pergunta do Tiago, né? Tá, mas só quero frisar uma coisa, tá, gente, que eu anotei aqui, tá? A psicopatia não é um diagnóstico médico, tá? Por quê? Porque não é uma doença. Psicopatia não é uma doença, tá? E existem psicopatas criminosos e psicopatas que não são criminosos. Veja-se o exemplo de James Fellow, tá? É um exemplo, para mim, mais contundente. Bom, aí o Tiago, tá? O Tiago trouxe uma questão a respeito ali da delimitação do tema e a questão ali da vinculação do tema com o artigo 26, tá? Bem, eu tenho, com relação ao artigo 26, em princípio, eu penso que ele tem que ficar intocado, tá, Tiago? Tem que permanecer como está, ao meu ver, mas a gente poderia ter algum outro dispositivo para tratar especificamente do psicopata. Né? Especialmente, porque o psicopata não se enquadra na 26. O psicopata, se bem aferido a situação dele, ele passa ao largo do 26. Tá? O que eu entendo que seria interessante para o psicopata? Um tratamento diverso no que diz respeito à política de encarceramento. Por quê? Porque ele muitas vezes vitimiza os outros presos, né? Porque ele é uma pessoa basicamente, vamos chamar aqui de fria, né? Porque ele não se vulnerabiliza. Ele pode manipular os outros presos, pode, digamos, opor uma certa
impor, melhor dizendo, impor uma certa sujeição aos demais presos, em virtude da sua posição de ser uma pessoa que não tem, por exemplo, vulnerabilidade em virtude de não sentir medo, em virtude de não se vulnerabilizar do ponto de vista emocional. Então, talvez fosse interessante nós termos um dispositivo que desse um tratamento específico para, no momento do encarceramento, não misturar o psicopata com outros tipos de preso. Essa medida me parece que seria talvez uma medida bem interessante para fins assim de solução assim do ponto de vista mais do encarceramento, tá? E se a gente conversasse, eu tenho amigos lá no IPF, tinha pessoas que eu conhecia lá no IPF, né? Eles têm mais, para eles o psicopata tem que passar longe do IPF, por exemplo. Eles tinham horror só em falar em psicopata lá dentro, eles tinham horror disso. Né? Por quê? Porque o psicopata ele é uma pessoa que quando ele é criminoso, tá? Não é que ele seja criminoso de carteirinha, mas se ele for criminoso, ele tem um poder de, digamos assim, de fogo muito mais forte do que uma pessoa que tem um sistema límbico com a natural empatia das pessoas que não são psicopatas. Tá? Não sei se eu respondi, Thiago. E eu agora acho que para a gente não ir embora sem ouvir a Lúcia, eu acharia interessante ouvir a Lúcia, se mais alguém depois ainda quiser fazer algum comentário, também pode fazer, tá? A Lúcia tem um caso interessante, que eu achei interessante, que ela contou numa outra oportunidade. Então, professora, eu até abri aqui a sentença de absolvição sumária que foi feita em 2010, né? Esse caso é de 2007, quando eu trabalhava na primeira vara criminal de Viamão, que tinha competência para o júri. E esse é o caso do José Erni. O José Erni, ele frequentava uma igreja e ele se apaixonou pela Jaqueline. A Jaqueline era uma frequentadora da igreja também. Só que a Jaqueline não sabia disso. Ele, na mente dele, criou todo um relacionamento, amava ela, dizia que ligava para ela, mas na verdade no curso da instrução descobriu-se que não tinha mensagens, ela não sabia que ele tinha esse interesse por ela. E a Jaqueline pegava ônibus todos os dias, de manhã, na mesma parada, mesmo horário, e o José Erni começou a cuidar os horários que ela ia na parada de ônibus, e criou na mente dele toda aquela fantasia de relacionamento. Resumo da ópera: o José Erni, por não ser correspondido nesse amor que ele diz que sentia, ele contratou o sobrinho dele, fez todo um planejamento, contratou o sobrinho dele para dar um susto na Jaqueline. E em determinado dia de manhã, quando ela estava na parada de ônibus, o José Erni foi com o sobrinho até lá, pararam o carro e dispararam contra as pessoas na parada de ônibus. A Jaqueline foi morta e umas 2 pessoas mais foram feridas. Um tiro no pé e a outra também, acredito que pegou em um local não letal. Então, o José Erni foi preso depois em flagrante. Ele tensionava se matar, mas fugiu para dentro da igreja onde ele morava também. Ele era aposentado pelo INSS por doença mental. E o José Erni veio, né, respondeu o processo. Nos interrogatórios, ele chegava lá em juízo, babando, com visíveis sinais, assim, de que ele não tinha discernimento, que não... Só que a gente já começava a desconfiar que tinha alguma coisa errada, porque como é que uma pessoa premedita tudo aquilo, né, contrata o sobrinho, diz que ia pagar 5 mil reais, diz que ia dar uma arma para o sobrinho, vai lá, mata a menina como mandante, quem executou foi o sobrinho, e depois chega em juízo, ele não sabia dizer nem o nome dele, tá? A doutora não conseguiu qualificá-lo, ele não conseguia dizer a sua qualificação. E aí ele foi diagnosticado, ele foi submetido, teve exame de insanidade. E aí eu já digo para vocês o que ele tinha. Disseram os peritos do IPF que ele tinha retardo mental e transtorno delirante do tipo erotomaníaco. Depois eu fui pesquisar mais ou menos o que era isso, e é quando a pessoa cria um relacionamento e acha que a outra está apaixonada por ela, enfim. Então, por causa disso, como ele não negou a autoria, não tinha nenhuma tese excludente, ele foi absolvido sumariamente.
né? E ganhou medida de segurança. Ganhou medida de segurança, foi para o IPF, o Ministério Público recorreu, quis a pronúncia, o Tribunal de Justiça manteve a decisão de primeiro grau, transitou em julgado em fevereiro de 2010 para acusação e defesa. Transitou em julgado, vieram em abril de 2010, veio ofício do IPF dizendo que ele tinha simulado doença mental e que, na verdade, ele estava, perdão da expressão, professor, botando terror no IPF. Por quê? Porque ele estava manipulando os outros internos, ele estava fazendo horrores lá e que ele não poderia ficar lá porque ele não tinha um transtorno mental. Então, a gente pensa assim que depois de todo esse estudo, lendo o livro do professor e vendo assim, talvez o José Herny seja um psicopata. Não sabemos, nunca saberemos. O fato é que ele saiu pela porta da frente, porque ele não poderia ficar no IPF. Não tinha remédio jurídico para arrumar isso, porque já tinha transitado em julgado para as partes. Ele enganou o sistema de justiça, ele enganou os peritos do IPF e saiu pela porta da frente. Hoje o José Herny está livre e sem saber, sem poder o que fazer. Nunca mais tivemos notícias de que ele tenha voltado a delinquir, mas é isso, foi um caso muito chocante que aconteceu na minha vida de assessora. Obrigado, Lúcia. Eu tenho uma desconfiança, claro, não conheço o caso, né? Mas tenho uma desconfiança de que seja o caso aí de um psicopata, neste caso, criminoso, né? Pelo menos não um criminoso, assim, recidivo, mas tudo indica, né, que... Bom, acho que o Pedro quer falar, Pedro? Só quero só uma complementação até sobre a questão do tratamento do psicopata no sistema carcerário. Em tese, né, já se tem a previsão da individualização, e ela é bem aberta, né? O problema, até às vezes, que é alegado é até a falta de condições, né, para efetivamente conseguir separar. Mas seria mesmo importante, porque não se sabe até se quem hoje faz os estudos e opera o sistema e faz o exame dos presos para fazer essa alocação, tem o preparo e a atualização necessárias para reconhecer as características e as demandas. E também, de qualquer maneira, né, hoje, pragmaticamente no sistema carcerário que nós temos, na maneira como às vezes é alocada no Rio Grande do Sul, por exemplo, olha, ele vai ficar ali de acordo com a facção, a gente sabe que a gente tem problemas gravíssimos que assim, tem que ser endereçados antes, mas a gente sabe que realmente os psicopatas, pelo que se percebe, eles têm a capacidade de fazer um estrago, e até mesmo nas classificações tem estudos, né, o artigo, professor, o artigo falando sobre a impulsividade, né, que o senhor passou ali, ele traz dados interessantes, tá? Um artigo de Palmen, Derskin e Kolthoff, ali, High Self-Control versus Impulsivity in Psychopathic Leadership. Ele tem um dado que é bem importante. Que nos Estados Unidos ali foi feito um estudo, tá, em 2009, que os Estados Unidos, para obter a liberdade condicional, né, a parole, tem uma comissão perante a qual se apresenta o condenado ali para argumentar sobre, enfim, que está arrependido, que pode, que está em condições de obter a sua liberdade condicional. E se verificou que, comparando criminosos com identificação de psicopatia e criminosos sem identificação de psicopatia, os com psicopatia conseguiam a liberdade condicional 2,5 vezes mais do que os outros. Apesar de os dados mostrarem que eles tinham um grau de reincidência maior do que os outros. Então, ser psicopata é um preditivo de reincidência maior, mas eles conseguiam mais liberdade condicional do que os outros. Então, se demonstra, né, que os psicopatas eles têm essa falta de empatia, gera neles, muitas vezes, uma capacidade de
de convencer melhor os outros do que eles precisam para atingir os seus objetivos. Tá? Só que tem também um trade-off, que eles falam, se eles têm uma vantagem, em certo sentido, como eles têm essa falta de empatia, muitas vezes eles perdem as deixas sociais, digamos assim, as social cues, com relação ao que as pessoas estão demonstrando para eles. Então tem uma série de questões aí que influem, mas que, no geral, podem dar uma série de vantagens para eles. E inclusive, sobre o mito da impulsividade, né, e do controle, nesse mesmo artigo, se monta um modelo teórico ali que mostra que da impulsividade em geral, o domínio que muitos psicopatas têm efetivamente é o da busca de sensações, aquela parte da impulsividade que, na verdade, precisa de algo para se motivar, né, que se entedia com facilidade, precisa de algo para se motivar. Mas eles têm um autocontrole elevado, e inclusive, muitas vezes, têm um autocontrole maior que a média. E aí, a gente falando em imputabilidade, a gente tem aí uma capacidade de se determinar de acordo com a compreensão do caráter ilícito do fato, muitas vezes maior que a média. Uma culpabilidade mais elevada. Até, assim, pensando alto, de se pensar, de valorar isso quando identificado, quando especificamente identificado nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, eventualmente. Então, a impulsividade, né, esses estudos começam a mostrar e começam a desfazer aquela trança com outras categorias, mostram que lá junto com o afeto indiferente, às vezes a gente tem psicopatas que têm um autocontrole e que chegam a esses graus de liderança e que, por vezes, provocam grandes danos até organizacionais e sociais, e que em diversos fatores. Claro, a dificuldade é conseguir fazer pesquisa com eles, né? É conseguir submeter grandes executivos a testes para ver se a pessoa é psicopata, né? As soluções que se consegue, né, que, como esse artigo, por exemplo, faz, olha, eles submeteram a testes pessoas que estavam fazendo treinamentos em agências de headhunter, ou tem um estudo interessante que eles pegaram presidentes americanos, pegaram historiadores e especialistas em presidentes, pediram para esses historiadores e especialistas responderem o questionário ali, o checklist do Hare, revisado, sobre esses presidentes, para tentar diagnosticar, digamos assim, os presidentes para tentar diagnosticar, não, para tentar identificar ou não traços de psicopatia nos presidentes americanos. Então, tem alguns mecanismos que se usa para tentar estudar pessoas em posições de liderança que estão trazendo resultados, estão trazendo o desenvolvimento do estudo da psicopatia, das consequências dos comportamentos de psicopatas em diversos fatores, que não só dentre aqueles criminosos violentos que foram pegos, que esses sim, muitos deles demonstram um grau de impulsividade alto, só que justamente se associa que esses aí tendo impulsividade, isso pode ter ajudado eles a cometerem atos que os levaram a ser pegos. Aí outros, como o James Fallon, por exemplo, que não tem isso, mas tem os traços que modernamente se associam, são funcionais e estão atuando na sociedade. Era basicamente isso, professor. Eu lembrei agora de uma questão interessante, que eu mencionei antes, a questão do transtorno de personalidade. Né? O transtorno de personalidade, ele sempre traz um prejuízo para a pessoa. Tá? E nesse caso aí inclusive, até o próprio DSM usa uma linguagem similar à do livro do Kurt Schneider, né? De pessoas que sofrem ou fazem sofrer, né? Mas, na realidade, o psicopata não enquadrado... Como é que eu vou... O psicopata, normalmente, ele não tem prejuízo nenhum.
um psicopata, por exemplo, como o exemplo do James Fallon, não tem prejuízo nenhum, né? Então, mais um elemento para nós identificarmos que o psicopata ele não se identifica como um transtorno de personalidade. É só que o Pedro falou agora, eu me lembrei da questão desse elemento aí que não tem um prejuízo para ele propriamente, né? Como, por exemplo, a gente pega um caso interessante de transtorno, que é o transtorno... Agora me fugiu o nome agora. A pessoa, alguma se corta e tudo, mas ajuda aí, Marta. A pessoa que se corta e tal, É o borderline? O borderline, por exemplo, obrigado, Marta. É um prejuízo nítido, né? Nítido que a pessoa tem, né? O que não acontece com o psicopata, não tem esse tipo de prejuízo. Borderline tem pessoas que chegam ao ponto de... Né, tal sofrimento chega ao ponto de tirar a própria vida, né? Em alguns casos. Né? Bom, gente, então tá. Então, acho que estamos bem por hoje, né? Falamos aqui 1h30 e tal. Acho que para o primeiro capítulo, acho que está interessante. Possivelmente, então, em princípio, eu confirmo, mas em princípio, vamos ver o segundo capítulo aqui, que é a historiografia do crime, daqui a 2 semanas, então, tá? Às 17 horas, daqui, sem ser segunda-feira que vem, em princípio, na próxima, tá? Mas a gente confirma, em princípio, tá mais ou menos certo, salvo alguma ocorrência, mas, em princípio, daqui a 2 semanas a gente continua a leitura do livro. Tá, e tragam suas questões, seus comentários e tudo mais, para a gente ver a sequência. Tá bom, gente? E muito obrigado, aí, gostei muito das contribuições de hoje, foi muito, muito importante. O Fernando, vejo o Fernando aí, depois de algum tempo, você vê o Fernando. Tudo bom, Fernando? Temos o Christian aí, a Luísa, o Eduardo, a Yasmin também está conosco, né? E mais o pessoal que se manifestou hoje, tá, gente? Professor, então, professor, uma dúvida antes de finalizar. Oi? Até para o próximo encontro, eu queria saber, assim, que o senhor estabelecesse uma regra, que eu pensei em procurar decisões judiciais para trazer para discussão, só que eu gostaria de saber se o senhor queria, nesses encontros, debater quais são os equívocos dessas decisões. Porque eu penso o seguinte, às vezes a gente pode deixar de tratar algo no livro, que é o conteúdo, que é a pesquisa, nosso objeto, né? Tratar algo que a princípio estaria errado. Eu acho que é interessante a gente pensar o porquê que está errado, mas eu queria definir assim, qual é a sua regra para o próximo encontro. A gente pode despender o tempo com isso? Ah, tá errado porque não é assim. Tá errado porque considerou que o indivíduo é psicopata baseado só num fato, não num entrevistamento, nem nada. Como é que a gente pode trazer as questões para o próximo encontro? O debate é mais ou menos livre. A gente ficar não avançar muito no livro, tá? Então, por exemplo, a gente não ficar tendo que repetir depois, né? A gente vê mais ou menos o que a gente trabalhou ali no capítulo 2, e aí os casos fica livre, né? A gente pode verificar. Nós até eu publiquei um artigo com o Dyson, se eu não me engano, em 2016, talvez, não estou bem lembrado. Se vocês entrarem ali no Google Acadêmico e colocarem meu nome completo, Ângelo Roberto Ilha da Silva, tem um artigo lá em PDF que saiu na revista Delicte, tá? Delicte, em latim. Tá? E lá nesse artigo tem uma análise de vários presidentes do STJ. Se quiserem, pode pegar como trabalho, como texto de apoio também. Tá? Mas pode ser, Tiago, assim, fica aberto, né? Porque, na verdade, o debate tem que ser um pouco livre, assim, né? A pessoa, por exemplo, viu uma decisão, achou interessante, achou que tem alguma relação ali com o que a gente está tratando e tal. Eu não queria fechar muito, assim, tá? Então, fica um pouco aberto, claro, não precisa sair muito fora também, mas, assim, um pouco aberto para cada um faça sua consideração de acordo com aquilo que percebeu. Olha, eu entendi que tem relação aqui com o capítulo 2, mas parece que não se enquadra muito no conceito, ou parece que se enquadra. Então, dá uma certa flexibilidade, um pouco de liberdade para quem quiser fazer a abordagem de uma maneira um pouco, até certo ponto, livre, assim.
Sim, eu fiquei preocupado com esse ponto, porque quando eu vi ali que a Comissão de Direitos Humanos está discutindo o tratamento do psicopata, eu vi que tem a Ana Beatriz, que é uma psiquiatra, se eu não me engano, que ela integra essa comissão. E eu fui ler alguns textos dela, tem algumas coisas assim que eu fico pensando, eu não vou trazer isso para o debate. Eu não sou especializado na área, eu sou da graduação, eu sou aluno, mas tem coisas assim que até para mim chega a saltar os olhos, sabe? Então eu queria saber se tem essa delimitação, assim, se a coisa for demais, a gente nem traz. Vamos trazer algo que seja um pouco mais possível de debater. Vamos analisar cientificamente, que o nosso escopo aqui é ciência, né? Então, vamos analisar cientificamente, né? Ela está lá no centro dos debates, querendo determinar tratamentos diferenciados para os psicopatas. Sim. Pois é, deixa eu ver o que a Ruth falou aqui para nós. A joia. Que bom, Ruth. A Ruth está dizendo que foi boa a reunião. E professor? Vamos nos preparar para o próximo encontro, então, né, lendo o segundo capítulo e anotando. E vocês também podem ter, digamos, leituras de apoio, né? Por exemplo, o livro do James Fellow, quem tiver interesse, pode ler também. Né, tem esse texto que eu passei para o Pedro aí, né, dessa pesquisa também, se alguém tiver interesse, pode me pedir. Aí tem outros textos também de apoio que a gente pode fazer um cotejo. Tá, gente? Tá bom. Professor, eu acho que a minha fala no PPGD é quinta-feira, né? Pelo que eu tenho anotado. Quinta agora. Eu acho que é. Acho que é isso. Eu acho que é, Eduardo. Tá, não, só porque o senhor falou que era na semana que vem, eu só queria confirmar, mas não, é nessa semana. Então tá. No PPGD, essa semana é contigo, daí. Tá, então tá, nos vemos lá, então. Já tá prontinho, não? Tá tranquilo? Tava rolando agora, vou finalizar aqui. Joia, brigadão. Então tá, gente, eu vou parar de gravar aqui e a gente